Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo que a gente vai ter uma conversa, vamos dar um passeio de carro. E antes, para o canal Viajar de Carro, um dos canais que eu tinha, que foi feito a fusão com o canal Felipe Carros e Tecnologia, para se tornar o canal Engenheiro Felipe. Esse canal Viajar de Carro tinha muitas viagens dentro da cidade, percorrendo ruas, algumas vezes falando a história do nome da rua, da pessoa que deu o nome à rua. Agora a gente vai iniciar um novo formato. Estamos saindo aqui na rua Tiburcio Cavalcante. Viemos ali da Avenida Padre Antônio Tomás. E nesse novo formato, hoje é dia 30 de abril de 2025, às 15 para as 2 da tarde, aproximadamente. E vamos falar um pouco sobre algum assunto, pois agora o canal é de assuntos diversos, é um canal pessoal. Vamos falar sobre algumas coisas que eu penso, né? E esse canal agora, como já foi dito aí no vídeo anterior, ele não é mais um canal só sobre carros ou só sobre viagens, né? É um canal pessoal, então, além de falar sobre carros, viagens, eletrônica que não tinha nos canais anteriores, alguma coisa de engenharia elétrica também, a gente vai conversar sobre alguma coisa que eu acho interessante e que eu venho aqui para falar com vocês. Então, hoje vamos falar sobre uma coisa de saúde, uma coisa que me incomoda um pouco. A gente observa que atualmente, principalmente depois da pandemia, muita gente fica gripado com muita frequência, né? Hoje ninguém sabe mais se é Covid, se é gripe, a não ser que faça exame. Ninguém sabe mais sobre o que é. Mas o que a gente sabe é que durante a pandemia se utilizou muitas máscaras para tentar barrar o vírus, né? O vírus da Covid. E eu acho que devia ter deixado um aprendizado para a população mundial, isso daí. Os japoneses, alguns orientais, eles já têm por hábito, quando eles estão gripados ou com alguma coisa, alguma infecção, algum vírus, eles, por respeito ao próximo, eles já utilizam máscara, né? Agora nós brasileiros e povos de outras nações não utilizam máscara quando estão doentes, né? Algumas pessoas utilizam para tentar se proteger. Eu observo o seguinte, que a gente tenta se informar, né? E a gente observa que quem utiliza máscara estando doente está protegendo muito mais as pessoas que estão sãs, né? E quem utiliza máscara só para se proteger está se protegendo muito pouco. Então eu tenho observado, por exemplo, a gente vai na igreja e na igreja está cheio de gente com boas intenções, né? Tá cheio de gente querendo o bem do próximo, deveria estar querendo, né? O bem do próximo. Mas pessoas que estão lutando aí pela sua salvação, consequentemente pelo bem do próximo. Mas a gente nota que essas pessoas, ou por desinformação, ou não pensam sobre isso, elas se sentem obrigadas, por exemplo, no caso da Igreja Católica, né? Se sentem obrigadas a ir à missa. Acontece que
se a pessoa está doente, o próprio catecismo da Igreja Católica já diz que a pessoa não é obrigada a ir para a missa. Porque assim, para quem não sabe, quem não é católico, é um mandamento da igreja que a pessoa não falte à missa aos domingos. Então a pessoa se sente obrigada a ir para a missa. Ela está gripada ali ou está com alguma outra coisa parecida e ela pensa, não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir para a missa, senão eu vou cometer o pecado aí de quebrar o mandamento e não ir para a missa. Então a pessoa vai. Aí a pessoa está doente, fica tossindo. Ali é um aglomerado de pessoas. Ao redor da pessoa tem pelo menos, dependendo da igreja, tem pelo menos umas 15 pessoas, 20 pessoas. Isso muito próximo, né? E às vezes é no ar-condicionado, às vezes tem um ventilador que está jogando ali um espirro ou uma tosse e espalhando para muita gente próxima, né? Então assim, já deu para notar que o intuito desse vídeo é para tratar dessa questão de tanto vírus que está dando atualmente, né? Tem gente que todo mês está pegando uma virose, né? Todo mês está ficando gripado. Não era assim antigamente, né? Acredito que sei lá, depois da Covid parece que o pessoal está realmente adoecendo mais nesse sentido de vírus, né? Aí, voltando aqui ao assunto. Então a pessoa está na igreja, vai lá e a pessoa gripada, tosse, passa a gripe para outra para não se sentir culpado de ter faltado à missa, né? Então, na verdade, essa pessoa não está se preocupando com o próximo, né? Porque ela está passando a gripe. Aí a gente pensa assim, a maioria das pessoas jovens não tem problema nenhum em estar gripado, fica gripado, vai até fazer esporte gripado, né? Mas quando a pessoa já tem uma certa idade, meia idade ou para cima, né? Digamos aí, uns 45, 50 anos para cima. Então a pessoa já não tem mais a mesma disposição, a mesma saúde que um jovem de 25 anos, de 20 anos, né? Não pode agir da mesma maneira, né? E aí você pega também alguns casos de idosos com 70 anos, 80 anos, e o idoso pega uma gripe forte dessa, está correndo até risco de vida, né? E essas pessoas mais jovens, gripadas, às vezes nem tão jovens, às vezes os próprios idosos, né? Gripados vão para a missa, né? Gripados. O catecismo diz o seguinte, que se a pessoa está enferma, ela não é obrigada a ir para a missa. Como também, aí eu não sei dizer para vocês a partir de que idade, mas a partir de uma certa idade, o idoso também não é mais obrigado a ir para a missa. Claro, ele quer ir, quer participar, mas não tem mais aquela obrigação de estar quebrando o mandamento se faltar a missa no domingo. Então acho que se a pessoa está doente, né, seja um idoso, que não é mais nem obrigado a ir para a missa, mas mesmo uma pessoa jovem, e essa pessoa não é mais obrigada a ir para a missa por não quebrar o mandamento, não está cometendo pecado algum. Ao contrário, na minha visão, se a pessoa está gripada e está indo à missa para não cometer o pecado, aí é que ela está cometendo o pecado. Pelo motivo que eu já falei, não está se preocupando com o próximo e está promovendo aí, né, uma doença que pode atingir um idoso ou uma pessoa que tem problema de imunidade, e aí pegando uma virose, uma gripe, dependendo se é uma gripe forte ou não, pode até vir a óbito. Mas por que, pessoal? Escreve aí nos comentários. Por que as pessoas não se preocupam com isso? Sei lá, talvez 90% das pessoas, é um chute, mas talvez 90% das pessoas não se preocupam com isso. Por que, pessoal? Por que isso acontece? Por que a pessoa não se preocupa com o próximo? Então é uma coisa que eu queria entender, sabe?
eu vejo, né, essa questão com muita importância, né? Pelo ambiente, se a pessoa está num ambiente justamente aquele que a pessoa está preocupada com a sua salvação, a pessoa está preocupado em fazer o bem, muitas vezes a pessoa se sente tocada naquele ambiente, quando sai dali faz uma caridade, né? Faz uma doação para uma pessoa mais humilde que está precisando, entendeu? A pessoa muitas vezes comunga, né? Para vocês que não são católicos, mas devem ter uma ideia, mas a comunhão é o corpo de Cristo que a gente está recebendo. Se a gente recebe o corpo de Cristo estando em pecado, está comungando a própria condenação. Se recebe o corpo de Cristo, aquela hóstia sagrada, a pessoa estando em estado de graça, tendo se confessado, não tendo cometido nenhum pecado mortal, então a pessoa, né, ali está recebendo o corpo de Cristo, né? Tá realmente passando por um estado de graça, né? A pessoa se sente muito bem com aquilo ali. É especial isso, né? Só na Igreja Católica que nós temos essa comunhão. Nós que somos católicos, a gente acredita que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Quando Cristo disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ele. Então, ali como Pedro foi crucificado lá em Roma, né? E nós temos então o primeiro Papa. E os papas de hoje em dia, que nós até no momento estamos sem Papa, né? O Papa Francisco faleceu aí há pouquíssimo tempo. E ainda vai haver o conclave para poder eleger o novo Papa. Então, pessoal, a gente não entende, né? Como é que as pessoas não se tocam para isso aí. Inclusive os padres, né? É uma coisa que eu ainda vou falar para um padre, né? Sobre isso. Passando aqui em frente à igreja, em sinal de respeito, a gente faz o nome do Pai. Então a gente não entende, né? Mas o padre deveria falar no sermão da igreja, lembrar, né? É só lembrar os fiéis de que, pessoal, quem tiver com a virose forte, quem tiver doente com a doença transmissível, né? Já que a igreja é um local que tem um aglomerado de pessoas, e normalmente pessoas idosas, como eu falei antes, né, com imunidade baixa. Todo idoso tem imunidade baixa já só por ser idoso, entendeu? Enquanto mais idoso, mais tem esse problema. Então fica aí essa reflexão, pessoal. Eu tenho vontade de falar para o padre: pare e diga no seu sermão, fale isso para os fiéis, né? Fale sobre essa questão que a pessoa não é obrigada, tá doente não é obrigada. Aí eu vou só deixar mais uma questão. Eu já falei para algumas pessoas, mas não falei. É o primeiro vídeo do tipo aqui pro meu canal, mas agora, como é um canal pessoal, vai ter diversos assuntos, tá? Então aí a gente diz o seguinte, né? Se a pessoa tá ali com a gripe, uma gripezinha e tal, né? Mas é o chefe da família. Tem o chefe lá da família, tem a sua esposa, tem os filhos. Vamos colocar uma situação onde só ele dirija, só ele tem o carro. E se ele não for para a missa, a esposa não vai, os filhos não vão. Então cai naquela questão que eu falei primeiro, pessoal. Ele vá, tudo bem, ele está indo pelos outros. É uma questão diferente, né? Mas ele vai de máscara. Ele coloque máscara. De repente ele fique na porta da igreja ali, um pouquinho para fora, né, de máscara lá, para não transmitir para outras pessoas. E por fim eu citei o exemplo da Igreja Católica.
Mas nós temos aí outras igrejas também, né? A igreja dos evangélicos, que também eu não frequento, mas eu imagino também que deve acontecer a mesma coisa, né? É tanta fé que a pessoa tem que ela acha que tem que estar lá a qualquer custo. Agora eu não estou falando especificamente sobre uma igreja ou outra. Eu digo a fé do cristão, né? É tanta fé que muitas vezes a pessoa quer estar lá na igreja, quer participar, não quer faltar aquele encontro com Deus, né? Mas fica aí essa questão, pessoal. Tem que pensar se tem que ir, se vai, se não vai faltar a missa, se não vai faltar o culto evangélico, e se está doente, pelo menos colocar máscara em respeito ao próximo, entendeu? Ali com certeza os médicos, os cientistas, eles dizem, né, que a máscara protege. Não protege 100%. Inclusive essa máscara que a gente utiliza, máscara cirúrgica, por exemplo, ou a máscara de tecido, muito utilizada na época da Covid, protege menos ainda que aquelas máscaras especiais, tipo N95 e outras máscaras mais usadas, né, pelo pessoal de hospital, pessoal que realmente tem que se proteger para essas doenças, né? Pessoal que também toma diversas vacinas para não pegar nenhum tipo de doença que são doenças muito comuns. Então é isso daí, pessoal. Eu queria deixar essa reflexão aí para vocês e queria inaugurar com esse vídeo, né, um tipo de vídeo diferente, que ainda não tinha feito nenhum vídeo desse para o meu canal, nem para os canais antigos, os canais Viajar de Carro e Felipe Carros Tecnologia. Tem um vídeo especial que eu ainda quero fazer, eu não vou comentar agora para não prolongar muito esse vídeo. A qualquer momento estarei fazendo esse vídeo. Mas vai ser assim. Não sei qual vai ser o próximo assunto, tá? A qualquer momento eu vou ter alguma ideia e vou criar um vídeo e postar o vídeo para vocês. Com essa diversidade de assuntos, eu imagino que eu possa fazer vídeos com mais frequência, que era um problema nos canais antigos também, que os vídeos não eram muito frequentes. Então, pessoal, deixe nos comentários a sua opinião a esse respeito. Se você pensa como eu, que um cristão tem que se preocupar com o próximo, e tem gente que fala assim, eu quero mais é que o outro pegue, eu já peguei. Isso é coisa de cristão? Não é, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.